Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aulinha de história. E o tema da nossa aula de hoje é sobre Esparta e Atenas. Esparta e Atenas. A maioria das polis que existiam entre os séculos 8 e 5 a.C. eram pequenas, formadas por algumas centenas ou milhares de habitantes. As grandes polis da época foram frutos da consolidação, ou seja, da união de diversas polis em uma única. Assim surgiram as cidades-estado, que exerceram grande influência em suas regiões, como Esparta, na região da Lacônia, e Atenas, na região da Ática. Com base nas reformas de Licurgo, a sociedade espartana passou a ser dividida em 3 camadas sociais: esparciatas, periecos e ilotas. Os esparciatas ou espartanos eram os descendentes dos dórios e os únicos considerados cidadãos. Dedicavam-se exclusivamente à guerra e ao serviço público. Eram donos das melhores terras e participavam da política. Os periecos faziam parte da população livre, ocupando-se do comércio, da navegação e da comunicação. Eles pagavam impostos aos espartanos e serviam o exército quando necessário, mas não eram considerados cidadãos. Os iliotas eram descendentes dos grupos que, dominados pelos espartanos, formavam a população servil. Eles trabalhavam nas terras do Estado e nas moradias dos espartanos. As instituições políticas de Esparta. Esparta era governada por 2 reis. Enquanto um deles comandava as tropas fora da polis, o outro necessariamente deveria permanecer em Esparta. O poder dos reis era limitado pela gerúsia, um conselho formado por 28 homens com mais de 60 anos, pertencentes às famílias mais nobres. A gerúsia propunha leis, podia executar julgamentos e decidir se a polis entraria ou não em guerra. A ápela era uma assembleia formada pelos cidadãos espartanos com mais de 30 anos. Ela elegia os membros da gerúsia e podia aprovar ou vetar leis. O eforato era um conselho formado por 5 pessoas eleitas anualmente pela ápela. Ele executava as decisões de gerúsia e supervisionava todos os afazeres do Estado. Uma sociedade guerreira. Para manter a sociedade militarizada e preparar bons guerreiros, os espartanos implantaram um rígido sistema de organização e de educação. Ao nascerem, os bebês espartanos eram examinados por oficiais que decidiam se eles eram fortes o suficiente para viver. Segundo a opinião da época, os mais fracos e os que tivessem deficiências físicas não poderiam se tornar bons soldados e deveriam ser exterminados. Os bebês fortes e saudáveis eram devolvidos à mãe, com quem ficavam até alcançar os 7 anos, quando eram colocados sob o controle do Estado. Educação espartana. A partir dos 7 anos, eles viviam em acampamentos, onde se dedicavam a exercícios militares. Lá eram treinados a obedecer às autoridades, submetiam-se a uma dura disciplina e aprendiam as técnicas de guerra. Por volta dos 20 anos, os homens estavam aptos a prestar o serviço militar. Essa educação rigorosa fez do soldado espartano o mais corajoso e bem preparado da Grécia.
Somente aos 30 anos, os espartanos eram considerados maduros o suficiente para votar em uma assembleia ou morar em uma casa, mas eles continuariam à disposição do exército até alcançar os 60 anos. A educação das meninas também correspondia aos interesses do Estado e visava o desenvolvimento harmonioso das futuras mães de gerações sadias. As meninas exercitavam-se nos ginásios, aprendiam dança, música e eram educadas de maneira semelhante à dos homens. Quando as mulheres casavam-se com espartanos que tinham menos de 30 anos, elas moravam em uma casa enquanto eles moravam em barracas militares. Esse distanciamento possibilitou às mulheres espartanas mais liberdade e autonomia que as mulheres de outras cidades e estados gregas do período. Atenas. Localizada na Ática, Atenas foi um dos maiores centros da sociedade micênica. Depois de resistir à invasão dórica entre os séculos 9 e 6 a.C., a cidade-estado foi governada por uma aristocracia representada por 9 magistrados, conhecidos como arcontes, que eram eleitos periodicamente. Os arcontes exerciam o poder político, jurídico e religioso, e eram auxiliados e fiscalizados por pessoas de confiança dos eupátridas. Em cerca de 650 a.C., a concentração do poder nas mãos de uma minoria começou a ser questionada em Atenas. Durante o processo de expansão, Atenas havia fundado diversas colônias, passando a trazer delas itens que antes eram produzidos internamente. Com isso, diversos camponeses que não conseguiam vender seus produtos acabam se endividando e perdendo suas terras para os aristocratas ou se tornando escravos por dívidas. Somado ao descontentamento deles, havia o dos soldados, comerciantes e artesãos, que, conforme enriqueciam, desejavam ter mais participação na política da polis. 2. Legisladores aos tiranos. Nesse contexto, alguns cidadãos foram incumbidos de promover uma reforma política em Atenas. Esses homens ficaram conhecidos como legisladores. O primeiro legislador foi Drácon, que em 621 a.C. redigiu um código de leis, tornando as normas e princípios da sociedade ateniense, que até então eram orais, em escritas. Com isso, não caberia somente aos eupátridas o controle da legislação. Entretanto, as modificações nas leis propostas por Drácon não foram suficientes para eliminar os conflitos sociais. Em 594 a.C., um novo legislador foi escolhido, Solon. As leis de Solon, por sua vez, previam profundas mudanças sociais como fim da escravidão por dívidas, resgatando antigos devedores da condição de escravos, a divisão da sociedade ateniense com base na renda e não no nascimento, a criação da Assembleia Popular, reunião em que os cidadãos podiam aprovar ou vetar leis, a criação do Conselho dos 400, onde eram elaboradas propostas para serem aprovadas pela Eclésia. As reformas propostas por Solon possibilitaram à população um acesso maior à política ateniense, a qual, no entanto, não se estendia a todas as pessoas. Somente cidadãos com direito a voto eram aceitos na Assembleia, e para ter direito a voto era preciso ser homem, ter mais de 18 anos, ter nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe ateniense. Assim, mulheres, escravos e estrangeiros não tinham voz política. Além disso, as reformas não conseguiram conter a tensão social.
aristocratas estavam descontentes com a perda de privilégios e a população buscava mais poder de decisão. Nesse contexto, em 560 a.C., o general Pisístrato, com o apoio de parte da população, tomou o poder em Atenas e instaurou a tirania. O governo de Pisístrato e de seu filho Hípias reduziram ainda mais o poder dos aristocratas. A democracia ateniense. Hípias foi deposto por uma rebelião popular liderada pelo aristocrata Clístenes. Seguidor das ideias de Solon, iniciou um novo programa de reformas que ampliou a cidadania em Atenas, transformando o regime político da polis em uma democracia. Vamos ver quais medidas foram estabelecidas. Os membros da bulé passaram de 400 a 500. A Ática foi dividida em 10 tribos, cada uma das quais incumbida de eleger anualmente 50 cidadãos para compor a bulé. Foi instituído o ostracismo, condenação ao exílio por 10 anos de qualquer pessoa que fosse considerada uma ameaça à sociedade. O julgamento era feito na Assembleia e os cidadãos votavam escrevendo o nome da pessoa em cacos de cerâmica. A Eclésia continuou a ter o poder de decisão, ao votar as propostas encaminhadas pela bulé, permanecendo aberta apenas aos cidadãos. Todas essas transformações políticas ocorreram no mesmo período em que os persas expandiam seus domínios pelo Oriente Próximo. A expansão persa ameaçava tanto a democracia ateniense quanto outras cidades-estado gregas. Organização social e estrutura econômica. No início do século V a.C., Atenas tinha aproximadamente 150 mil cidadãos, aos quais apenas cerca de 43 mil poderiam exercer poderes políticos. Por volta de 35 mil habitantes eram estrangeiros residentes, conhecidos como metecos, que tinham algumas responsabilidades de cidadãos, como servir militarmente, e eram protegidos por leis. Havia também cerca de 100 mil escravos. Os escravos em Atenas. Os escravos eram extremamente importantes na sociedade ateniense. Eles faziam as tarefas domésticas, acompanhavam os soldados atenienses em campanhas, cuidando dos armamentos deles, tomavam conta das plantações e trabalhavam nas construções de obras públicas juntamente com os metecos. Nas fazendas atenienses eram cultivados grãos, vegetais e frutas para consumo da cidade-estado. Criavam-se ovelhas e cabras para a produção de lã e leite, e produziam-se vinho e azeite destinados ao comércio. Como o solo da Ática era pouco fértil, os atenienses compravam a maior parte dos alimentos consumidos por eles, o que tornou a cidade um grande centro comercial. No movimentado porto de Piréu, chegavam mercadorias vindas de regiões como Egito, Pérsia e Cartago. A educação ateniense. A educação do cidadão ateniense era bastante diferente da espartana. Em Atenas, as crianças de 7 a 14 anos frequentavam escolas, cada uma comandada por um único professor. Nelas, as crianças aprendiam leitura, escrita e aritmética. A partir do século V a.C., surgiram diferentes tipos de escola, onde se estudavam conhecimentos para além do básico. Os professores que trabalhavam nelas eram chamados de sofistas e tinham o objetivo de transmitir diferentes conhecimentos a jovens e adultos
e induzir o pensamento para o desenvolvimento de novos saberes. E este foi o nosso recadinho de hoje sobre Esparta e Atenas. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.